Efésios 5, versos 1 e 2. Efésios 5, versos 1 e 2. Assim nos diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Queiram sentar, queridos. Efésios 5 é uma continuação dos versos anteriores, os versos de Efésios 4, a conclusão do capítulo 4, desde o verso 25 até o 32, Paulo está trazendo exortações. E essa separação, final do capítulo 4, início do capítulo 5, não foi tão feliz pelos que fizeram séculos atrás. E nós entendemos, irmãos, que esses dois versos fazem parte de todo aquele trecho. Paulo tem mais algumas exortações. A partir do verso 3, ele tem um trecho bem semelhante, mas ele vai fazer um contraste mais direto entre luz e trevas. Nós vamos tentar observar dentro dessa perspectiva, desse contraste entre luz e trevas. Mas nós temos aqui ainda o mesmo tema, a mesma indicação: cristianismo autêntico, marcas de um verdadeiro cristão. O que é que marca um verdadeiro cristão? Nós poderíamos perguntar: o que é que caracteriza alguém como um médico de verdade? É somente colocar um jaleco branco, ter um bisturi na mão? O que é que caracteriza um médico? Mais do que isso, o que é que caracteriza, por exemplo, um surfista? É simplesmente ele pegar na prancha, saber tudo sobre prancha e dizer que ele é um bom surfista? O que é que caracteriza? É mais do que isso. O que é que caracteriza, por exemplo, um bom pedreiro? É simplesmente ele ter uma colher de pedreiro em casa, um prumo? É mais do que isso. O que caracteriza um verdadeiro cristão? Nós estamos, irmãos, diante de marcas, nós estamos diante de características que mostram como que um verdadeiro cristão vive, como que é o cristianismo autêntico. E nós vamos entrar nesse capítulo 5 com Paulo dizendo: portanto, dito estas coisas, já sabendo dessas coisas, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Paulo agora vai nos dizer: sejam imitadores de Deus. E nós vamos realmente fazer uma pergunta que talvez até pareça que não tem como responder: como imitarmos a Deus? Como que eu e você podemos ser imitadores de Deus? Imitar pessoas, imitar exemplos palpáveis, nós até podemos, mas como imitar a Deus? Queridos, o tema da imitação não é um tema estranho. Quando nós estamos lendo as Escrituras, o Novo Testamento, Paulo fala muitas vezes de imitar. Agora, eu quero só que você acompanhe comigo as imitações que Paulo propõe. Veja, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 2,14. A gente vai passear um pouquinho em alguns textos do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 2,14. Paulo diz: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Paulo está elogiando a igreja dos Tessalonicenses, dizendo que eles fizeram algo de muito nobre. Esse algo de muito nobre é que eles imitaram as igrejas de Deus na Judéia. Em que sentido? Eles sofreram dos seus próprios patrícios, ou seja, dos concidadãos, eles sofreram perseguição, eles padeceram, eles sofreram por causa do nome de Cristo, por causa que os seus próprios concidadãos os perseguiram, estiveram atrás deles pelo fato de eles serem cristãos. E Paulo diz: isso que vocês fizeram é muito nobre, e desse modo vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus. Mas ainda mais,
recebemos também a ideia de imitação e imitação de pessoas. Volte em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Pessoal, o que é que nós encontramos nesse verso 16 de 1 Coríntios? Paulo diz: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Paulo fala do trabalho feito lá em Corinto. Estavam havendo problemas seríssimos na igreja de Corinto, problemas de divisões de grupos, alguns dizendo eu sou de Paulo, outros dizendo eu sou de Apolo, outros dizendo eu sou de Cefas, outros dizendo eu sou de Cristo. Paulo então fala dele, fala de Apolo mais detidamente o trabalho. Um fez uma parte, outro fez outra parte, Deus deu o crescimento. Agora Paulo fala do trabalho dele entre eles. Ele diz no verso 15: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei. Então Paulo fala de um trabalho distintivo e ele diz: irmãos, sejam meus imitadores. Paulo fala do seu proceder, da sua atitude. Mas na frente dessa carta, algo bem semelhante. Capítulo 11, verso 1. Ele diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, do capítulo 10 até o 14, Paulo está tratando do culto. E ele tem várias instruções sobre o culto, como eles se portarem no culto, a ceia do Senhor, os dons espirituais. Ele tem vários assuntos sobre o culto, e essa era uma dificuldade entre eles. E Paulo mais uma vez apela que eles tornem-se seus imitadores. Mas não apenas aos coríntios, Paulo está dizendo: tornem-se meus imitadores. Chegue em 2 Tessalonicenses capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 7, 8 e 9. Paulo diz: pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ocasionalmente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Mais uma vez, Paulo diz que a conduta deles, o modelo deles, o agir deles, era para que eles imitassem, para que eles seguissem o padrão que eles tinham deixado entre eles. Ainda mais, irmãos, chegue em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, um pouco mais na frente. Hebreus 13, 7 diz assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Nos conselhos finais, o autor de Hebreus diz: lembrem-se dos líderes de vocês. A palavra aqui não é pastores, não é presbíteros, mas é a palavra líderes, uma palavra mais genérica no Novo Testamento, uma referência àqueles que exercem a função de liderança. Lembrem-se dos seus líderes, muito provavelmente uma descrição dos pastores, mas o autor de Hebreus usa a palavra líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Eles são desafiados a imitar a fé daqueles que foram líderes entre eles. Chegue agora, quase no final da sua Bíblia, 3 João, versículo 11. Terceira epístola de João, versículo 11. Está escrito assim: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem
é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. João está exortando o seu amado Gaio a imitar aquilo que é bom. Ele já esteve dizendo no contexto que um exemplo daquilo que é bom e um exemplo daquilo que não é bom, e ele está agora nesse momento dizendo: amado, imite o que é bom. Ele fala de duas pessoas, de uma que é acolhedora, de outra que não é acolhedora, de uma que abre as portas, que coopera, que soma, e de outro que fecha as portas, que atrapalha, que subtrai. Ele está falando do exemplo de homens e de sua conduta boa e ruim. Ele está dizendo: imite o que é bom, não imite o que é mal. Voltemos lá ao nosso texto em Efésios capítulo 5. Talvez nós possamos estar pensando o seguinte: bem, em 1 Tessalonicenses 2,14, Paulo está dizendo: vocês imitaram as igrejas de Deus na Judéia. Uma igreja, fácil imitar uma outra igreja. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz: vocês viram o nosso exemplo, vocês viram a nossa conduta. Nós fizemos isso propositalmente para que vocês nos imitassem, para que vocês tivessem em nós um modelo, um padrão. Lá na carta aos Hebreus, o autor diz: imitem a fé dos líderes de vocês. Na carta que João escreveu, ele diz: imite o que é bom. Ele tem duas atitudes: uma atitude que é positiva e uma atitude que é negativa. Ele diz: imite não o que é mal, mas sim o que é bom. Mas aqui Paulo está dizendo: sejam imitadores de Deus. Como que eu e você podemos imitar a Deus? Queridos, em primeiro lugar, Paulo não está ensinando aqui o perfeccionismo, que nós devemos ter uma perfeição, sermos absolutamente perfeitos como Deus é. Essa instrução não se encontra nas Escrituras, de nós sermos imitadores de Deus, no sentido de sermos perfeitos moralmente como Deus é, porque isso é impossível, mesmo depois de Cristo, nessa vida. Um dia nós cremos que seremos perfeitos no sentido de nós não mais errarmos. Mas, irmãos, quando Paulo diz: sejam imitadores de Deus, veja que logo no último versículo ele diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando as Escrituras nos falam de imitação, falam de imitação de algo que eu e você podemos imitar. Paulo disse: perdoem os outros, assim como Deus os perdoou. Então há um exemplo do próprio perdão de Deus sobre nós. Deus nos perdoou uma dívida gigantesca, uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Ele nos perdoou. Perdoem-se uns aos outros. Em outras passagens, por exemplo, Lucas capítulo 6, verso 35 e 36. Só para a gente ter ali mais uma vez uma ideia de uma imitação de Deus. Lucas 6, 35 e 36 diz: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Olha o verso 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Pai aqui é uma referência a Deus Pai. Queridos, somos instruídos de imitar aquilo que Deus já fez por nós e que está ao nosso alcance imitar também. O interessante é que em Efésios 5, no verso 2, nós vamos ser desafiados a imitar o exemplo do amor de Cristo, e vivam em amor como também Cristo nos amou. Então,
amem com o modelo com que Cristo ama. Somos desafiados, exortados, orientados a imitarmos a Deus naquilo que Deus faz, e que Deus é o padrão para que eu e você venhamos a seguir. Algo que é interessante, irmãos, essa ideia de sermos imitadores de Deus, ela não aparece em parte alguma do Antigo Testamento, e ela não é comum no Novo Testamento. Uma passagem ou outra que nós temos qualidades de Deus, atitudes de Deus, e que somos orientados, Jesus diz lá no Sermão do Monte, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Não perfeito moralmente, nessa ideia. Ajam de maneira madura, completa, ajam com robustez, é a ideia. Assim o Pai faz de maneira realmente bondosa para com vocês. Somos então desafiados a imitar essa conduta do próprio Deus. Provavelmente Paulo conhecia um pouco da tradição do judaísmo helênico, e eles tinham essa ideia de imitar a bondade de Deus, a compaixão de Deus, as atitudes graciosas de Deus. Deus se torna esse perfil, essa pessoa. As atitudes de Deus tornam-se então motivo de exortação para que o seu povo imite. Um grande problema, irmãos, temos muita facilidade de imitar o que é mal, especialmente em dias de um cristianismo tão raso, especialmente em dias de um cristianismo em que as pessoas estão tão acostumadas a diminuir os valores do Evangelho. Nós facilmente, a explicação que vem de imediato, mas quem não faz isso? Mas quem não aproveitaria essa oportunidade? Mas quem é que não age desse modo? Nós temos modelos ruins ao nosso redor. Talvez nós podemos chegar a dizer, quando nós nos aproveitamos de oportunidades, mas olha, os nossos representantes políticos, o que eles mais fazem é se aproveitar indevidamente das oportunidades, só que eles se aproveitam de milhões. O que eu estou fazendo é tão pouco, isso aqui não é nada, isso aqui é uma bobagemzinha. E nós, irmãos, nos nivelamos por baixo, e nós chegamos a achar que isso é uma coisazinha, temos essa facilidade. Vemos alguém, servo de Deus, uma pessoa fazendo, mas fulano de tal também faz, fulano de tal também age assim, fulano de tal também escolheu. E certa vez eu conversava com uma pessoa sobre a relação de um servo de Deus com alguém que não é servo de Deus. Rapidamente eu dizendo, olha, mas a Bíblia diz que não há união, associação entre luz e treva. A Escritura não diz que nós devamos fazer tal coisa. O Antigo Testamento o tempo todo orientando para que eles não se associassem, para que eles não colocassem sobre eles um jugo desigual. O Novo Testamento diz também. Aí logo a pessoa rapidamente, mas fulano de tal fez, deu certo. Aí estão casados, ambos servindo a Deus, deu certo. Nós pegamos exemplos ao nosso redor, exemplos que contradizem as Escrituras, e nos apoiamos em tais exemplos. Precisamos reconhecer, irmãos, que temos uma facilidade gigantesca, enorme, de nos nivelarmos por baixo. Mas, queridos, sejamos imitadores de Deus como filhos amados. A expressão que Paulo usa como filho amado é um filho que anda junto ao seu pai. Naqueles dias era muito comum um filho aprender a profissão do pai. Se o pai era carpinteiro, o filho carpinteiro, pedreiro, pedreiro. E era muito comum, o filho estava junto com o pai. O filho aprendia as habilidades, o tipo de trabalho que o pai realizava. O filho estava junto até chegar ao ponto de aprender, de assimilar, como filhos amados. E um filho que aprecia aquilo que o seu pai faz.
Um filho que está vendo, olhando, observando, aprendendo, desejoso de aprender e de reproduzir e de dar continuidade. Era uma característica muito forte. Quando Paulo se refere a Timóteo e fala dele de verdadeiro filho na fé, é nesse sentido, de alguém que aprendeu a sua doutrina, é alguém que viu a conduta, é alguém que viu o padrão, é alguém que participou das perseguições e andou. Ele sabe o que é o cristianismo, tanto em doutrina como em conduta. Por isso que ele diz: como filho amado, sejam imitadores de Deus. Aqui, irmãos, a ideia de Paulo é a seguinte: nós já somos família de Deus, já somos filhos, já somos adotados, fazemos parte dessa comunidade do Messias, que vai para sempre estar na presença de Deus. Imitemos a Ele como um filho aprecia o seu pai, como um filho vê o seu pai com bons olhos, como tem prazer nos padrões do seu pai. Andemos desse modo. Agora, talvez uma dificuldade, irmãos, é que o nosso contato com a palavra do nosso Pai, os nossos olhos físicos não conseguem ver uma forma física de Deus, e não é esse o propósito de Deus. Nós temos que vê-lo pela fé, e temos que entendê-lo, a sua pessoa, os seus padrões, o seu modelo, a sua conduta. E como um filho que ama o pai, querer ser exatamente como o pai diz. No cristianismo verdadeiro, no cristianismo autêntico, Deus é o nosso padrão. Os valores de Deus são os nossos valores. Os valores do Evangelho são os nossos valores, não os valores que estão ao nosso redor, não os valores dos nossos colegas de trabalho, não os valores dos nossos familiares ímpios, não os valores daqueles que estão fazendo isso e aquilo, mas que é contrário à palavra do nosso Deus. Deus, o nosso Pai, os valores dele, aquilo que ele faz, o modo como ele faz, essa é que deve ser a maneira pela qual eu e você imitamos a Deus e nos apegamos a Ele, conhecemos a Ele, nos voltamos para Ele, como um filho amado, imitamos a Deus. Agora, em segundo lugar, um verdadeiro cristão, ele tem um estilo de vida marcado por amor. Ele tem Deus como seu padrão, e ele tem o amor de Cristo como o seu padrão de amor. Veja só o verso 2: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Essa palavra vivam, irmãos, ela é uma palavra chave dentro dessa carta aos Efésios. Logo no capítulo 4, verso 1, Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vivam de maneira digna, vivam à altura, vivam no padrão da vocação que vocês receberam, a vocação de ser cristão, a vocação de ser servo de Deus. Aqui ele está dizendo: vivam em amor. A palavra vivam aponta para um estilo de vida. Outros a traduzem como andem. Na caminhada de vocês, façam assim. Que isso caracterize a vida de vocês. Que isso esteja presente no andar de vocês, no viver de vocês. E aqui é o amor. Outras vezes Paulo ainda vai usar essa palavra: vivam, sejam marcados por isso, andem desse modo. Então ele vai ainda outras vezes dizer para que eles vivam. Por exemplo, no verso 8 do capítulo 5 ele diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, que seja o modelo de vocês, o padrão de vocês, aquele que é o padrão dos filhos da luz.
E Paulo usa, é uma palavra-chave, ele está dizendo, deve ser esse o seu estilo de vida, deve ser essa a sua marca como cristão. Aí ele diz, vivam em amor. Uma das marcas mais contundentes de um verdadeiro cristão é o amor. Queridos, nós temos que amar. Se as nossas vidas não forem caracterizadas por amor, nada importa. Paulo disse, eu posso queimar o meu corpo, eu posso dar todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se não for com amor, motivado pelo amor, impregnado de amor, encharcado de amor, nada disso me aproveitará. Vivam em amor. Agora, talvez a grande questão, que amor? Todo mundo hoje fala de amor. Se há uma palavra extremamente desgastada, essa palavra é a palavra amor. Certa vez, uma mulher estava sendo entrevistada e ela é lésbica e ela foi questionada isso há tempos atrás, quando a coisa não tinha o volume que tem hoje. Sim, mas por que você fez isso? Ah, porque Deus disse que nós devemos amar uns aos outros. Ela dizia que era lésbica e ela baseava a sua conduta de lésbica num texto bíblico, mas Jesus disse que nós temos que amar uns aos outros. Ele disse. Essa palavra amor, ela é tão desgastada, ela é tão usada inapropriadamente. As pessoas traem, as pessoas adulteram e elas dizem, não, mas eu amo, eu tenho amor, e a palavra amor está nos lábios das pessoas, nas situações mais impróprias que nós pensemos. Vivam em amor. O que é o amor? Paulo vai nos dar qual que é esse padrão de amor. E vivam em amor como também Cristo nos amou. A partir daqui começa a explicação do que é o amor. Como também Cristo nos amou. Irmãos, no cristianismo, Deus é o nosso padrão e aqueles que imitam a Deus. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Havia uma convicção tão grande em Paulo, de ele viver, de ele incorporar o amor, a santidade, o zelo, aquilo que Deus quer encontrar em nós, que ele disse, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores nos contextos nos quais ele escreveu. A atitude que ele teve dentro desse contexto, nessa compreensão, nos imitem no trabalho, nos imitem lá no seu contexto aos Coríntios. Havia todo um contexto de atitude que Paulo teve dentro daquela situação entre eles, e ele está dizendo, sejam meus imitadores. Ele aponta para o contexto imediato, mas também um contexto mais amplo. E aqui, queridos, Cristo, o amor de Cristo é o nosso padrão. Quando nós pensarmos no amor e você estiver desanimado, a Escritura disse que no fim o amor se esfriaria, seria uma característica. E é uma característica bem pessimista. É o que nós chamamos do pessimismo escatológico. No fim, as coisas vão ser bem ruins, não vai haver fé, o amor vai se esfriar e nós não vamos encontrar essas virtudes. E talvez nós olhamos ao nosso redor padrões, modelos de amor, mas nós nunca teremos uma desculpa final, porque Cristo é o nosso padrão. Ele disse, vivam em amor, sejam caracterizados, marcados, o estilo de vida de vocês deve ser em amor. E ele diz, como também Cristo nos amou. Ele é o nosso padrão, é Ele que nós devemos imitar, o amor dele. Agora, como que era o amor de Cristo? Eu penso que alguns de nós concebemos a ideia, e quando a Bíblia fala que Deus é amor, que Jesus andava
tocando nas pessoas e dizendo: meu querido, como eu te amo. Oh, meu querido, que belo, que precioso que você é para mim. Eu imagino que algumas pessoas pensem que Jesus tinha esse tipo de padrão, que ele andava com esse tipo, que ele tinha uma atitude bem melosa para com as outras pessoas. Oh, como eu te amo. E eu acho que as pessoas imaginam algo dessa natureza. Um detalhe interessante é que nós não vamos encontrar isso com as Escrituras. Veja bem, não é que as Escrituras proíbem de você ser uma pessoa carinhosa com as palavras. Uma pessoa bajuladora, sim, mas carinhosa com as palavras, não. Mas dificilmente era essa a conduta de Jesus, porque insistentemente, quando a Bíblia fala do amor do Senhor Jesus, aponta para a cruz. A medida, a vara de medir, ou a medida do amor de Deus é a cruz. Ele diz: assim também como Cristo nos amou e se entregou por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra deu, essa mesma palavra aqui, para se entregou. Lá em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor está ligado à cruz. O amor está ligado a um ato. O amor está ligado a algo que Ele fez. Jesus não está declarando sonetos. Jesus não está compondo poemas. Ele não tem palavras melosas nesse sentido, né, de ser toda vida, tão e tal. Não é desse jeito que a Escritura nos apresenta. Mas eu penso que nós temos uma visão tão míope e vemos pessoas com tais características nos nossos dias e imaginamos que o amor de Deus é algo semelhante a isso. O amor de Deus, ele é visto em atos. O amor de Deus é visto em sacrifício. O amor de Deus é visto em atitudes que as pessoas não queriam fazer. Lá em Romanos 5, quando é falado desse amor de Deus, talvez alguém se anime a morrer por alguém que é bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. É a atitude de um Deus bom que morre por pecadores maus, perversos. É a atitude daquele que é santo, perfeito e completo em si mesmo, e que escolhe ter pessoas com Ele por toda a eternidade, pela sua exclusiva soberania e bondade. É um amor que se entrega, é um amor que faz algo, é um amor que não tem apenas discurso, é um amor que não tem apenas palavras bonitas, mas tem atitudes. Não pense, não imagine o amor que a Escritura diz apenas com palavras. Isso será um amor fajuto, isso será um exemplo medíocre e muito provavelmente enganador. O amor verdadeiro tem atitudes. O amor verdadeiro tem sacrifício. O amor verdadeiro tem entrega. E um detalhe, veja que o texto nos diz: também Cristo nos amou e se entregou. É um ato voluntário. Esse amor de Cristo não foi um amor constrangido, obrigado. A sua atitude de ir para a cruz não é porque tinha alguém dizendo: você tem que ir para a cruz. Não, Ele se entregou, Ele se deu. Lá em Gálatas capítulo 1, versos 4 e 5, Paulo nos diz que Ele se entregou para nos desarraigar, nos tirar desse mundo mal pelas raízes. Então, nos desarraigar deste mundo mal. Esse foi o propósito da sua auto-entrega. Foi uma entrega voluntária. Queridos, o amor bíblico tem sacrifício. O amor bíblico tem entrega. O amor bíblico é voluntário.
Interessante que às vezes nós, como igreja, nós temos várias demandas. Nós já estamos chegando no momento de ter que tirar um dia para lavar todas as cadeiras, né? O barro, nossa areia vermelha. Então as cadeiras ficam assim bem necessitando de serem lavadas e bem lavadas. Muitas vezes o grupo que vem é preciso muito incentivo. Às vezes tem um irmão nosso necessitado, mas nós estamos tão preocupados conosco, com as nossas próprias necessidades, com aquilo que diz respeito a nós, aquilo que me interessa, aquilo que eu vou gostar, aquilo em que eu vou lucrar. O meu irmão, o meu próximo, o meu vizinho, que ele espere para quando eu puder. Os nossos atos voluntários são bem poucos, irmãos, mas queridos, quanto mais eu e você crescemos na prática do amor, mais nós vamos ser identificados com discípulos de Cristo, mais e mais. Lá em João capítulo 13, João, registrando as palavras do Senhor Jesus, está escrito: todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês. Será uma marca, será um cartão postal, será um crachá, será uma identificação se nós amarmos, se nós nos importarmos, se nós nos entregarmos, se nós nos sacrificarmos, se nós formos voluntários nesse sacrifício, nessa entrega, nessas atitudes de amor. Se houverem essas marcas, a Escritura nos diz, irmãos, que nós seremos identificados como cristãos. Você não tem uma placa, você não tem um outdoor, você não tem algo escrito na sua testa: eu sou de Cristo, mas as suas atitudes denunciam você, denunciam. Nós somos denunciados, somos colocados, reconhecidos, associados a Cristo a partir daquilo que nós fazemos. É mais do que palavras, irmãos. Um médico, para ele dizer que é médico, é mais do que ele colocar um jaleco branco e ter um bisturi na mão. É mais do que isso. Para alguém dizer que é pedreiro, é mais do que ter uma colher de pedreiro e um prumo. Certa vez eu precisava fazer um serviço lá em casa. Tinha um moço que se dizia que era pedreiro. Na hora que ele colocou a quarta fileira, eu olhei, eu que não sou pedreiro, entendo bem pouco. Eu disse: opa, o serviço não dava para continuar, estava assim. Mas dizer que era pedreiro é mais do que ter a colher de pedreiro, é mais do que ter um prumo, é mais do que nós termos aquilo que nós poderíamos chamar de simples identificação. O amor de Cristo, voluntário, sacrificial, um amor de atitudes, não apenas de palavra, um amor que é medido pela cruz, um amor que nos leva a fazer algo pela outra pessoa. É isso que vai nos identificar como cristãos, como pessoas que são servos de Deus de verdade. Aí o texto ainda nos diz: Cristo, Ele nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo usa aqui uma linguagem bem conhecida no Antigo Testamento. O amor de Cristo foi um ato de adoração a Deus, uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. No Antigo Testamento, eles adoravam com sacrifícios. Eles chegavam para o sacerdote e levavam sacrifícios. Eles levavam ofertas. No Salmo 40, essa expressão aparece conjunto: oferta e sacrifício agradável a Deus. Essa ideia de um aroma diz que Deus recebia com prazer o sacrifício que estava sendo oferecido. Rapidamente eu quero dizer, irmãos, que no Novo Testamento a adoração usa a linguagem do Antigo Testamento
mas não usa os ritos. Aqui Jesus, ele é o perfeito sacrifício, e a sua equiparação aos sacrifícios do Antigo Testamento, sendo que ele é um sacrifício único, não tendo necessidade de ser repetido. O autor de Hebreus vai dizer isso várias vezes. Jesus, ele é esse tipo de sacrifício, agora completo, agora perfeito, agora final. Agora, muitas vezes Paulo disse que a vida dele estava sendo oferecida como uma bebida, como uma libação. Era uma oferta que era oferecida no Antigo Testamento. Muitas vezes a linguagem do Antigo Testamento, falando de adoração, vai ser trazida, mas isso é visto nas vidas deles. Paulo disse: a minha própria vida é um ato de adoração, e eu derramo na presença de Deus. Jesus disse que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Já não existe aquela necessidade de um templo, de ritos tão estabelecidos, tão delineados. Existe a essência da adoração, vidas que adoram a Deus, que prostram, corações prostrados na presença de Deus. É a ideia de adoração no Novo Testamento. E Deus se agrada como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A oferta de Jesus foi completamente agradável a Deus, irmãos. A nossa vida de amor é. Amamos de verdade. Faz aí uma pequena pesquisa, uma busca. Você já se sacrificou por alguém? Fez sacrifícios por alguém? Agora faz uma outra busca. Você já teve oportunidades de se sacrificar, mas preferiu passar de lado? Seguir o seu caminho, deixa que ele seguir, ele merece, ele está passando por isso porque ele merece. Ela merece, ela fez, ela agora está colhendo. Você já teve oportunidades? Como que são os nossos atos de amor? São voluntários ou alguém te obriga? Tem sempre alguém te mandando. Tem sempre que ter alguém te animando. Ou você tem que fazer. Cristo parece que não é um incentivo suficiente. Somos voluntários no nosso amor. É uma autoentrega, como um ato de adoração a Deus. O nosso amor reflete um ato de adoração ao nosso Deus. Irmãos, a oferta de Cristo foi de aroma agradável a Deus. Será que o nosso amor é assim? Será que o nosso amor pode ser caracterizado como uma oferta de aroma agradável a Deus? Certo dia eu conversava com um irmão, nós falávamos sobre a insensibilidade das pessoas nos nossos dias. Nós não conseguimos mais ajudar as pessoas, nós não conseguimos aliviar as necessidades das pessoas, nós não conseguimos fazer o bem às pessoas. A gente não pode, a gente tem necessidade demais, a gente tem obrigação demais conosco mesmo. Nós já começamos fazendo as coisas erradas, devendo. A gente nunca tem como ajudar os outros, porque a gente está devendo aqui, ali e ali. Nunca podemos acolher ninguém, eu não tenho nem como cuidar das minhas próprias obrigações. Como que eu vou ajudar outros? E nós vivemos um cristianismo insensível. Os nossos atos de amor diminuem, os nossos atos de amor ficam cada vez mais limitados. Perdemos a sensibilidade, perdemos o prazer, perdemos esse incentivo. É um incentivo tão poderoso, o exemplo do Senhor Jesus. Isso começa a ser estranho para nós. Estamos, irmãos, rodeados de maus exemplos. Vivemos em uma cultura capitalista, altamente competitiva,
vorazmente materialista. Vivemos em uma cultura que pensa em si, que olha para si, que tem interesse naquilo que é o seu interesse. Nós temos uma gigantesca oportunidade de sermos diferentes. Amemos, irmãos. Tentemos ter uma predisposição no coração para amar. Jesus me ensina a amar o meu próximo como o Senhor amou. O Senhor esteve nessa terra tão desinteressado das coisas desse mundo, das honras, dos benefícios, dos prazeres, daquilo que esse mundo pode dar. Nós podemos, irmãos, nos voltar para o Senhor Jesus. Senhor, me ensine a ser como o Senhor foi, amando pessoas, passando por onde passava, fazendo bem, cuidando de pessoas, tendo pouco, mas sabendo dividir o pouco que tem com outras pessoas, cuidando de vidas, ministrando a vidas. Às vezes Jesus estava extremamente cansado, às vezes os discípulos extremamente cansados, fadigados, ainda assim continuavam ministrando, continuavam ensinando, continuavam dando direção às ovelhas, que eram como ovelhas sem pastor, sem direção, sem rumo. E Ele as amava. Nós temos uma gigantesca oportunidade de sermos diferentes, quando todos se importam só com as suas próprias necessidades, só com as suas próprias questões, só com aquilo que agrada a Ele mesmo. Nós temos a oportunidade de fazer propositalmente algo pelas outras pessoas, atos de amor, cuidar dos necessitados, fazer uma entrega, nos sacrificarmos, abrirmos mão de algo por causa de outras pessoas. Vivemos um cristianismo verdadeiro, um cristianismo autêntico. Nos dias de Paulo, isso aqui é contrário a tudo o que as pessoas viviam. As pessoas mentiam, as pessoas se iravam, as pessoas destruíam, as pessoas se amarguravam, as pessoas gritavam, as pessoas roubavam. Isso é o que é mais comum nos relacionamentos interpessoais, mas não é comum amar. Não é comum se entregar, não é comum se sacrificar, não é comum ser voluntário. Não é comum, ainda hoje não é. Eu e você temos uma grande oportunidade. Em nome de Jesus, peçamos a Deus mais sensibilidade. Em nome de Jesus, peçamos a Deus que Ele nos dê mais amor, que eu e você sejamos mais desinteressados das coisas dessa vida, para que aquilo que chega a nós possamos fazer um pouco mais por outras pessoas, e não somente aquelas que vão ter como nos devolver o benefício. O Senhor disse: se vocês fazem, se vocês saudam aqueles que vão saudar vocês, aqueles que vão poder devolver vocês, que vocês estão fazendo demais, até os ímpios fazem isso. Mas é exatamente para aquelas pessoas que não têm como retribuir aquilo que nós estamos fazendo por elas. É aquilo que nós fazemos em secreto, não tocando trombeta, para que os outros olhem para nós. Amamos de verdade? Eu desejo muito, irmãos, que o nosso Deus dê para nós, nesses dias de tanto egocentrismo, corações sensíveis, uma preocupação com o outro, um sacrifício, um auto-sacrifício, um coração voluntário. Se fizermos isso, nós pareceremos mais com Cristo. Se fizermos isso, nós seremos identificados como discípulos dele. Ele é amor, e nós seremos discípulos do amor. É assim que eu e você precisamos ser. Somos cristãos de verdade, vivemos um cristianismo verdadeiro. Como que isso pode acontecer? Em primeiro lugar, imitando a Deus como filhos amados. Em segundo lugar, tendo um estilo de vida marcado por amor.
Amamos como Cristo amou? Nosso Deus, queremos te agradecer por tua gloriosa palavra. Pai, onde nós encontraríamos tal instrução? Ó Deus, em nenhum outro lugar nós poderíamos ter esse tipo de instrução a não ser na tua palavra. A tua palavra é santa, é gloriosa, é poderosa, é transformadora. Deus nos ajude, Pai. Deus nos dê forças para te buscar, para estar em tua presença. Pai, nos ajude a imitar o Senhor Jesus. Ó Deus, tua palavra nos diz: vivam em amor, como Cristo também nos amou. Ó Deus, Ele é o nosso padrão. Nos ajude, Pai. Temos tantos maus exemplos ao nosso redor e às vezes queremos nos pautar por esses maus exemplos. Nos guarde, ó Deus, dos maus exemplos. Nos dê, ó Deus, quebrantamento. Pai, nos abençoe. Ó Deus, dê para nós um desejo sincero, verdadeiro, de sermos imitadores do nosso Deus, de vermos o padrão de Deus, não o padrão humano, falho, caído, reprovado, mas o padrão do nosso Deus. Nos dê a bênção, Pai, de querermos imitar esse padrão. Nos dê a bênção, Pai, de imitar, ó Deus, a Cristo, o amor de Cristo, uma vida marcada pelo amor. Vivam, andem em amor, é o que tua palavra nos diz. E ó Deus, Cristo é o nosso exemplo. Nosso Deus, conceda-nos essa graça, conceda-nos, ó Deus, essa bênção, que nós possamos, ó Deus, sermos identificados com as nossas atitudes de amor, e assim possamos ser identificados com o nosso Cristo e vivermos um cristianismo verdadeiro. Pai, os nossos dias carecem tanto. Nos ajude, Deus, toque em nós, faça de nós, ó Deus, esses servos do Senhor que vivem um cristianismo autêntico, um cristianismo verdadeiro. Agradecemos, imploramos essas coisas no nome de Jesus, a quem nós muito amamos. Amém.